Saudações Duques e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é seu rosto favorito, Duque Tricolor, para mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre esse ser aqui que realmente apitou o último jogo do Fluminense e Atlético Mineiro, o senhor Luiz Flávio de Oliveira, né? Mas eu não quero, eu estou falando justamente sobre ele, mas eu vou falar muito mais ampliado sobre o que eu vejo sobre isso, né? Comentar sobre o próprio jogo contra o Atlético Mineiro e até mesmo falar sobre o Atlético, sobre o jogo também no jogo contra o Atlético Goianiense e comentar bastante sobre cima, né? Eu gosto muito de falar justamente sobre que eu sou um cara que realmente eu não gosto muito de justiça, mas algumas vezes é sempre bom falar sobre o que está acontecendo, porque eu quero que eu tenha posicionamento sobre isso. Esse canal aqui é de posicionamento. Então vamos lá. A primeira pergunta é: como é visto Luiz Flávio pelos torcedores fluminenses? E muitas das vezes o Luiz Flávio é visto como o técnico que a gente vai perder o jogo. É o que eu mais escuto em todos os lugares. Eu pego o Twitter, pego o Facebook, pego o Instagram, pego um monte de coisa. E quando se fala de Luiz Flávio, a torcida do Fluminense tem muito receio realmente pelo esse juiz. Muito por conta de várias situações que realmente acontecem ali dentro do jogo, certo? Então, realmente, para a torcida do Fluminense, realmente há uma situação realmente de desastre quando a gente vai ver esse cara apitando nosso jogo, certo? E aí eu me perguntei assim, mas como que é visto o Luiz Flávio pelos torcedores em geral? E aí eu encontrei essa matéria, né? Árbitro paulista é afastado pela comissão da CBF após desastre da atuação em jogo da Copa do Brasil, porque realmente foi um desastre contra o Flamengo, e realmente vários flamenguistas reclamaram sobre várias situações de faltas, e até mesmo acho que teve um possível pênalti que o Luiz Flávio de Oliveira não quis entrar ali para realmente resolver esse problema. Então, realmente, é muito preocupante ver que o Luiz Flávio só dá problema e realmente, muitas das vezes ele é punido e parece que a punição dele não faz ele mudar, né? Quando a gente fala sobre punição, a gente fala sobre uma punição para fazer o cara mudar de situação. E parece que o Luiz Flávio de Oliveira não muda, né? Então, realmente, só promove realmente problemas graves para todos aqueles que querem realmente curtir ali o futebol e por aí vai. Sobre a arbitragem VAR, realmente, eu não entendo porque eu não consigo compreender até agora do porquê algumas vezes o árbitro não vai, algumas vezes o árbitro vai, os comentários que se tem, né? Porque realmente, assim, na minha concepção, já que o juiz é que manda tudo, o juiz, ele normalmente, ele informa justamente sobre a situação. E diversas vezes que realmente o Luiz Flávio poderia ir para o VAR só por ir mesmo já tendo uma concepção do que aconteceu, ele não vai. Igualmente como o Daronco, igualmente como Pô, existem vários personagens aí no futebol, né? Que a gente olha assim e fala assim, cara, esse cara aqui ele fala muito e quer se colocar maior do que o VAR. E o Luiz Flávio Oliveira não é diferente, né? Então, pra mim, é lamentável justamente isso tudo, né? Então, eu vou falar sobre, acho que 2 jogos importantes que a gente vai comentar sobre. Mas antes disso, já estamos a 4 minutos. Antes disso, eu preciso falar sobre o Triplo C. Você conhece o Triplo C? O Comente, Curte, Compartilhe? Não conhece? Então, esse daí é o plano justamente para realmente você me ajudar, a te ajudar, dando informações sobre o Fluminense, sem pensar somente de 2 lados, qualquer lado que possa ser, tá? Esse canal é feito de tricolor para tricolor. Eu inicialmente não estou pedindo inscritos, eu estou pedindo relevância, para que realmente o YouTube fale assim, cara, esse cara aqui é bom e eu vou me apoiar nele. Então, muito obrigado a todos que estão realmente visualizando, pelo menos, que já é uma boa coisa. Curtir também tá ótimo para mim. Muito obrigado a todos. E bora continuar esse vídeo que vem com o pai que você vai gostar, hein?
Vamos falar sobre como a torcida para mim do Flu errou no julgamento dentro, quer dizer, como viu nos jogos do Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, né? Ele participou também na derrota nossa de 2-0 contra o Atlético Goianiense, né? Naquela ocasião o David Braz foi expulso e para mim tá certo, certo. Ele já deu logo o cartão vermelho pro David Braz, porque ele realmente puxou o atacante do Atlético Goianiense. E para mim foi justo, tá? Foi completamente justo aquela expulsão ali, porque realmente era uma situação de gol. E toda situação de gol, segundo pela regra, que o cara é puxado e é antes do pênalti, é para cartão vermelho e ele sofreu cartão vermelho adequadamente. Sobre o jogo do Atlético Mineiro, eu observei os dois lances que foi muito contestado, né? A possível falta de Germancano e o possível vermelho, cartão amarelo e vermelho para Manuel e também pênalti. E para mim os dois ele acertou, certo? Uma coisa que eu falo é o seguinte, cara. A pessoa tem que pensar muito menos com o coração no futebol e tem que andar muito mais com a razão. Se fosse o meu time contra, eu não daria falta pro, sei lá, vamos dizer assim, pro Hulk e continuaria o jogo e realmente promoveria aquele gol. Como também se fosse, sei lá, o Júnior Alonso metendo a mãozona, eu pediria o cartão amarelo no mínimo para realmente falar que aquele tipo de situação de jogo não é válido. Então, assim, às vezes tem que ser justo sobre isso. Mas também não nego também sobre os erros que eles têm de arbitragem. E realmente o Luiz Flávio de Oliveira é um exemplo de erro de arbitragem. Ele foi punido e parece que ele não votou melhor. Ele votou ou igual ou um pouquinho pior. Ele votou igual. Ou seja, ele vai continuar errando. Como o Daronco, igualmente como outros aí que, pô, não me vem à cabeça. Então realmente a arbitragem é lamentável. Mas eu discordo. Eu sou aqui, cara, que vai discordar da torcida tricolor sobre tanto o jogo contra o Atlético Goianiense, quanto também contra o Atlético Mineiro. E você? Você concorda com os torcedores? Você concorda com os seus torcedores colegas de Fluminense? E vocês que não são do Fluminense, concordam justamente com a análise que é feita de Luiz Flávio de Oliveira ser um péssimo juiz? E sobre essa punição, você acha que ele votou melhor dessa punição contra de Flamengo e Atlético Mineiro? Você acha que realmente nos lances que expulsou o Manuel e o David Braz no Atlético Goianiense, Manuel no Atlético Mineiro, você concorda com essas expulsões? E se fosse para outro time? E sobre sua análise sobre o VAR? E sobre algumas vezes os árbitros não quererem provar, mas que deveriam ir porque realmente ter mais lisura sobre o processo de juiz. Você acha que eles estão errados sobre isso? Eu faço isso, eu gosto muito de fazer pergunta, não somente para enrolar, mas também para saber muito sobre o que vocês acham. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto, né? Para falar sobre isso. Então, eu já te pedi o triplo pra você? Já te pedi o triplo pra você, mas eu peço sempre de novo. Então faz o triplo C. Sabe que o triplo C é comente, curte, compartilha. Ou seja, eu quero isso para ter relevância. Eu não estou pedindo inscrito, mas se tiver inscrito está ótimo. Certo? Agradeço. Como você vê, eu não sou o cara que vai somente no rebanho. Que eu poderia simplesmente falar e escrotear bastante, mas eu simplesmente tento falar sobre uma nova perspectiva. Na minha opinião, ele acertou nesses dois jogos, mas ainda a minha opinião técnica é muito ruim sobre ele. E você, o que você acha sobre ele, sobre o Daronco, sobre os outros juízes? Se você quiser falar algum juiz, deixa aqui no comentário, tá bom? Saudações tricolores, obrigado a todos que assistiram, falou, valeu e